Um homem teria sido visitado por um ser humanoide e recebeu informações importantes, se tornando, anos mais tarde, um dos casos mais impressionantes e polêmicos da ufologia. Uma história estudada em vários países. Hoje vamos falar sobre o caso de Dino Kraspedon. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário. Pode ser se já conhecer essa história, um detalhe que eu acabar não comentando, sugerindo um novo tema para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube perceba a interação e sempre te mostre os próximos vídeos quando eles forem postados. Confirme se você continua inscrito no canal e se quiser nos ajudar de uma outra forma, pode também se tornar membro. Existe mais de um nível disponível. No nível perito, além de ter acesso antecipado ao conteúdo, seu nome aparece no vídeo durante algum momento. E existe também a outra ferramenta que é a Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Sobre a história de hoje, no ano de 1957, um homem chamado Oswaldo Oliveira Pedrosa, usando o pseudônimo de Dino Kraspedon, lançou um livro onde ele contava inúmeros contatos que ele teve com seres de outro planeta durante pelo menos um ano. Segundo o registro apresentado nesse livro e um depoimento dele gravado em vídeo, o Oswaldo era um homem comum que trabalhava como inspetor da Caixa Econômica Federal na cidade de São Paulo, e o seu serviço exigia que ele realizasse eventualmente viagens para cidades no interior. Quando foi na noite de 15 de novembro de 1952, o Oswaldo, que na época tinha cerca de 40 anos, afirma que estava realizando uma dessas viagens a trabalho, acompanhado de um colega chamado Francisco Rodrigues. Essa viagem era realizada de carro e durante todo o dia ambos trabalharam normalmente. Ao finalizarem o trabalho, pegaram o caminho de volta para sua casa. No meio do percurso do interior para São Paulo, eles decidiram descansar um pouco e comer algo numa cidade chamada Angatuba. Sobre essa cidade, Angatuba, ela fica ainda no interior do estado de São Paulo. Por curiosidade, Angatuba, na linguagem tupi-guarani, significa mansão das almas. E segundo a última divulgação de dados de 2022, Angatuba tem uma população estimada em apenas 24 mil habitantes, ou seja, em 1952, quando essa história aconteceu, ela era realmente uma cidade ainda muito pequena. Segundo os relatos do próprio Oswaldo, ele e o seu amigo pararam nessa cidade, encontraram um bar que ainda estava aberto, e nesse bar eles se depararam com um garoto de aproximadamente uns 13 anos de idade que parecia triste e angustiado. Esse garoto pedia por ajuda porque ele precisava de uma carona para voltar para sua cidade, Sorocaba, que fica a 123 quilômetros aproximadamente de Angatuba. Porém, devido ao horário tardio já da noite, ele não tinha mais como chegar de Angatuba a Sorocaba. O Oswaldo, então, vendo o garoto triste, decidiu dar uma carona ao menino, combinando que o deixaria num cruzamento a cerca de 6 quilômetros de onde ele disse que morava. Os três, então, o Oswaldo, o Francisco e o menino, entraram no carro e retomaram a viagem. No meio do caminho, em uma área da estrada onde havia uma região de mata, eles viram duas esferas brilhantes, dois orbes, sobrevoando por entre as árvores. Era uma coisa tão estranha que inicialmente eles chegaram a pensar que parecia alguma coisa sobrenatural. O Oswaldo ficou curioso por aquilo, parou o carro para poder ver melhor do que se tratava. E logo em seguida, um grande objeto discoide surgiu de um penhasco próximo, bem à frente deles, passando por cima dos três e parando no topo de um morro. Esse objeto ficou lá por cerca de 15 minutos, depois levantou o voo e desapareceu. Os três ficaram obviamente impressionados com o que eles tinham acabado de ver, mas depois que o objeto foi embora, eles entraram no carro e decidiram então continuar a viagem com destino inicialmente à região de Sorocaba.
Poucos quilômetros depois, o objeto voador apareceu novamente, bem à frente deles, numa estrada já mais reta. Era um objeto dito tão grande que ele cobria toda a estrada de um lado a outro. Foi estimado que ele tinha cerca de uns 20 metros de diâmetro, aparentemente uns 4 metros de altura. O Oswaldo estacionou o carro a cerca de 50 km de distância do objeto e de lá os três ficaram observando aquilo. Pouco tempo depois, uma porta naquele objeto se abriu e um ser apareceu. Era um ser humanoide. Ele era alto, tinha uma pele muito branca e usava trajes pretos. Essa criatura provavelmente entendeu que os três à sua frente estavam completamente apavorados. O Oswaldo chegou a afirmar que pensou que isso só podia ser coisa de outro mundo. Mais uma vez pensando em ser algo sobrenatural. Então aquele ser se aproximou deles e eles conseguiram entender o ser dizendo para que eles não tivessem medo, porque ele estava ali em uma missão de estudo. Eles eram amigáveis e sabiam que os três estavam num caminho para outra cidade, no caso São Paulo. E terminou dizendo: podem ir que nada vai acontecer. Depois disso, o ser entrou novamente no objeto, que levantou o voo e partiu para o céu. O Oswaldo, junto com o Francisco e o garoto, retomaram a viagem depois disso e durante o restante do percurso nada mais estranho aconteceu. Eles deixaram o menino em um cruzamento na região de Sorocaba e terminaram então o trajeto para casa. O tempo passou, cerca de um mês depois, em dezembro daquele mesmo ano, o Oswaldo teve que fazer o mesmo trajeto daquela viagem. E ele se lembrou então daquela estranha experiência que teve. Ainda curioso sobre o que ele tinha vivido, ele resolveu parar no mesmo local onde teve esse suposto contato, perto da cidade de Angatuba. Ele estacionou seu veículo na estrada por volta das 18 horas e ficou no local durante toda a noite, observando a região, à espera de ver novamente aquele objeto. Ele acabou então dormindo no carro. No dia seguinte, um objeto surgiu à sua frente, parou sobre uma área plana e novamente uma criatura humanoide saiu e dessa vez se apresentou como comandante e convidou Oswaldo para visitar o interior do objeto. Ele foi levado para dentro como se uma força o levitasse e já dentro do objeto ele foi apresentado para mais 4 seres. Depois ele foi levado até uma das salas, onde não havia nenhuma janela, apenas grandes painéis de controle. Esse comandante contou que eles eram originários de um dos satélites de Ganimedes e que eles estudavam a Terra há centenas de anos. Apontou vários problemas relacionados à desorganização social do planeta Terra, além de outros problemas envolvidos com a humanidade. Esse comandante também explicou como aquele objeto voava sem utilizar combustível, mas não pôde levar o Oswaldo para conhecer outras partes do objeto, porque ele disse que a roupa que o Oswaldo estava usando não oferecia proteção suficiente para ele. Mesmo assim, o Oswaldo ficou dentro daquele objeto por cerca de 1 hora, e depois, antes de partir, o comandante prometeu que voltaria a visitá-lo um dia. Porém, Oswaldo não teria problemas para encontrá-lo, mesmo que ele já estivesse falecido, pois essas criaturas poderiam localizar o Oswaldo onde ele estivesse. Depois disso, o comandante partiu naquele objeto e o Oswaldo pôde continuar o seu caminho. Em abril de 1953, o Oswaldo estava em casa na Vila Clementino, em São Paulo, quando a campainha tocou. A esposa dele atendeu a porta e chamou o Oswaldo dizendo que um homem estava na porta querendo falar com ele. Inicialmente, o Oswaldo pensou que talvez fosse alguém da igreja, já que esse homem parecia carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas quando o Oswaldo se aproximou para ver quem era, ele ficou surpreso ao se deparar com aquela mesma criatura humanoide que anteriormente se identificou como comandante daquele objeto voador. O Oswaldo convidou o ser para entrar. Eles se sentaram juntos em uma mesa e começaram a conversar, mas dessa vez o comandante passou a falar sobre eventos que aconteceriam e poderiam comprometer o futuro da humanidade. Ele mencionou um planeta
SS-433, que seria um corpo celeste que viria de outro sistema e que entraria no nosso sistema solar e em algum momento se chocaria com a Terra. Enquanto ainda estavam conversando, o Oswaldo convidou o comandante para um almoço e foi servida uma refeição normal. Dentro dessa refeição que o Oswaldo ofereceu, tinha um pedaço de carne, um bife. E o ser que estava junto com eles à mesa disse que não comeria a carne, pois ele acreditava que enquanto o homem tirasse a vida de outro ser para se alimentar, haveriam doenças na Terra. O comandante ainda salientou que enquanto o humano é jovem, nada acontece com ele, pois ele tem muita defesa no organismo, mas conforme ele envelhece, a defesa diminuía e problemas de ingestão de carne começariam a fazer efeito, encurtando a vida do ser humano em pelo menos 2% apenas pela ingestão de carne animal. Mas, além desses 3 primeiros encontros, o Oswaldo disse que continuou sendo contatado por esse ser. Eles se encontraram outros dias seguidos, algumas vezes na região central de São Paulo, na região da Praça da República, outras vezes na região da Estação Roosevelt, no Brás, e enquanto estava em meio a uma multidão de pessoas que esperavam o trem, Oswaldo diz que o comandante simplesmente desapareceu por entre as pessoas. Todos esses encontros ocorreram em 1953 e todas as vezes que eles aconteceram, o Oswaldo levava um caderno e uma caneta para que ele anotasse alguns pontos importantes que o comandante falava, sendo assuntos relacionados à física, filosofia, religião e até vida extraterrestre. Ele mencionava também quanto tempo e como os humanos eram estudados por eles. Segundo Oswaldo, o ser era muito parecido fisicamente com uma pessoa comum, um homem comum. Era muito inteligente, intelectual, falava vários idiomas perfeitamente e que fora da Terra, esses seres não tinham nome e se apresentavam de acordo com a sua vibração energética. É interessante dizer que o Oswaldo diz que esse comandante chegou a afirmar a existência de Deus como um enigma. Ele disse, abre aspas, ele é uma reta isotrópica, paralela a si mesmo e sobre si mesmo vibrando em um ângulo de 90 graus. Quem puder entender, que entenda. Fecha aspas. Como mencionado, o Oswaldo era um homem comum, que tinha formação na área de contabilidade, mas ele não entendia muita coisa que o comandante explicava para ele. Mas mesmo assim, ele ia anotando tudo, fazia desenhos de algumas coisas que eram descritas. No ano de 1955, o Oswaldo então pegou esse material que ele juntou e começou a escrever um livro baseando em tudo o que tinha se passado naquele ano em que ele teve os encontros com o comandante. Enquanto ainda estava produzindo esse conteúdo, ele disse que foi visitado mais uma vez pelo ser que pediu para que ele incluísse nas suas escrituras uma profecia trágica e iminente, onde foi afirmado que toda a terra seria esvaziada e saqueada porque o Senhor havia permitido, pois uma maldição consumiria a terra e os que habitam nela ficariam desolados e por isso todos seriam queimados e somente poucos restariam. Segundo Oswaldo, essa profecia se referia a um outro sol que viria para o nosso sistema solar. E isso iria repelir os outros planetas, que seriam alguns jogados até mesmo para fora do sistema solar. A Terra sairia da sua zona habitável e grandes cataclismas aconteceriam, extinguindo a maior parte da humanidade. Segundo o comandante, esse Sol seria detectado pelos cientistas antes do fim do século XX. O livro do Oswaldo foi publicado 2 anos depois disso, em 1957, intitulado como Contato com os Discos Voadores. E ao escrever esse livro, ele assinou com um pseudônimo, um nome falso, Dino Kraspedon. Nesse mesmo ano, de alguma forma, o livro chegou a parar na Rússia. E em março do mesmo ano, a Academia de Ciências da União Soviética enviou uma carta para a editora do livro no Brasil, dizendo que eles achavam o conteúdo descrito como de grande relevância e teriam dado um exemplar para cada um dos membros da academia para que o estudassem devido ao alto valor científico que ele continha. Naquela época, o governo do Brasil
sempre fazia uma verificação em todo o conteúdo que chegava, principalmente da União Soviética. E essa carta teria sido interceptada e aberta por agentes que ficaram intrigados em saber sobre o livro e foram até a editora para terem esclarecimentos. Depois que a editora informou que o Dino Kraspedon era Oswaldo Pedrosa, agentes aqui no Brasil foram até a casa dele e o detiveram, e todos os livros que estavam em sua residência foram confiscados. O Oswaldo alegou que foi levado para o Rio de Janeiro, onde ele passou por mais de 1h30 de interrogatório, que era sempre focado em saber quem eram os seres que o contataram e todos os detalhes sobre os encontros. Depois que o interrogatório acabou, ele foi levado para uma outra sala, onde um brigadeiro da aeronáutica perguntou se ele tinha alguém que poderia ficar responsável por ele no Rio de Janeiro. O Oswaldo informou que ele tinha um irmão que era general do exército. Esse irmão dele foi contatado e confirmou que o Oswaldo era um homem íntegro, de idoneidade moral, sem problemas de saúde mental. Então, no fim daquele mesmo dia, o Oswaldo foi liberado. Cerca de 15 dias depois, ele foi chamado pelos oficiais do Exército Brasileiro novamente para um novo interrogatório e contou com a presença de outros oficiais, mas dessa vez eles queriam saber detalhes científicos apresentados no livro. O Oswaldo teve que fazer uma longa reunião e explicou tudo que ele conseguiu para os que estavam ali presentes. No final, ele teve que jurar que ele nunca mais falaria desse assunto com ninguém. Durante 37 anos, o Oswaldo permaneceu em silêncio completo, sem comentar nada, nem mesmo com pessoas próximas da sua vida. Quando foi em meados dos anos 90, quando ele já morava em Uberaba, Minas Gerais, ele escreveu um artigo sobre discos voadores, que foi tão bem visto por ufólogos que ele foi procurado por pesquisadores. E todo esse interesse levou o Oswaldo a reeditar o seu antigo livro e relançá-lo. Depois disso, ele voltou a falar abertamente sobre a sua experiência. Em uma entrevista, o Oswaldo afirmou que ele tinha criado esse pseudônimo, esse nome, Dino, que era um apelido de um amigo da família, e Kraspedon teria surgido de uma sugestão de alguns amigos que ajudaram a criar um nome estranho que fosse diferente de um nome brasileiro. Porém, embora esse livro, chamado Contato com os Discos Voadores, seja considerado muito importante para a ufologia devido aos grandes detalhes do seu conteúdo, se tornando até mesmo um clássico da literatura ufológica mundial, esse livro também tem uma grande polêmica. Já que, embora durante anos Oswaldo Pedrosa tenha afirmado ser o verdadeiro autor do livro, assinando como Dino Kraspedon, uma investigação provou que o Oswaldo não era o Dino Kraspedon. Ele estava se passando pelo autor do livro e também se passando por quem viveu realmente aquela história. Durante o ano de 1995, a revista chamada Isto É publicou uma matéria sobre o caso, o que reacendeu o interesse do público nele. De acordo com as matérias, um ufólogo chamado Carlos Reis teria sido uma das pessoas que investigou o caso, e ele teria recebido documentos que informavam que, na verdade, o Oswaldo Pedrosa teria se apropriado indevidamente da autoria do livro Contato com os Discos Voadores, e o verdadeiro autor era um outro homem chamado Aladino Félix. O Aladino Félix, ele foi um escritor brasileiro, um líder paramilitar de direita e que se autoproclamava como Messias do povo judeu, considerado como um dos nomes mais polêmicos da ufologia brasileira. Ele também já tinha sido acusado de crimes durante o regime militar no Brasil e foi supostamente responsável por cerca de metade de todos os principais ataques políticos ocorridos em São Paulo em 1968. O Aladino alegou que realmente teria vivenciado todo aquele contato com os seres em 1952 a 1953 e que a história do livro era real e que ele demorou 5 anos para poder escrever todos os detalhes da sua experiência.
mas anos mais tarde ele afirmou em público que nunca tinha visto nenhuma nave e que só a parte de ter visto o comandante era real. Ele era o verdadeiro escritor do livro, que foi publicado em 1957. Ele também já foi autor de outros livros envolvendo ufologia, também conhecidos com outros pseudônimos como Sábado de Notos e Donatus Menorá, e ele faleceu em 1985. Então, quando o Oswaldo começou a se manifestar e dar entrevistas sobre o caso, nos anos 90, o Aladino já tinha falecido. Por isso, não houve nenhuma manifestação imediata sobre a apropriação do conteúdo. E durante os anos seguintes, ele pôde se apresentar em vários lugares e chegou até a lucrar com essa história, se apresentando falsamente como o verdadeiro autor do livro e o verdadeiro experienciador dos contatos. A família do real Dino, o Aladino Félix, demorou alguns anos até para saber sobre esse problema. Eles só tiveram conhecimento dessa história sobre a falsidade do Oswaldo Pedro quando o caso chamou a atenção em nível internacional, em 1995, após a publicação da história numa revista. A família, que tinha domínio sobre o espólio do Aladino, chegou a entrar com um processo por direitos autorais e, por conta disso, o Oswaldo foi processado por ter se apropriado de algo que não era dele. Esse processo ocorreu na Terceira Vara Civil em Uberaba. Ele aconteceu no ano 2000. Foram apresentados contra o Oswaldo o fato de que ele chegou a se apresentar em vários lugares e até deu entrevistas, uma delas em 96, onde ele afirmava ser Dino Craspedon, dava detalhes da história e todos sempre acreditavam estar diante de uma autêntica testemunha ufológica. E sobre o passado do Oswaldo, foi apontado que ele tinha sido preso pelo Ministério da Guerra e acusado também por crimes no Brasil em 1960, crimes contra a ordem militar que ocorria na época. De acordo com os documentos do processo, o Oswaldo Pedrosa teria confessado o delito de ter editado e reescrito o livro, violando os direitos autorais do verdadeiro proprietário Aladino Félix, o verdadeiro Dino Craspedon. No fim do processo, as duas partes, a acusação e a defesa, acabaram entrando num acordo, no qual um dos pontos era que o Oswaldo não podia nunca mais se apresentar falsamente como Dino Craspedon. O Oswaldo acabou falecendo em 2004 e, embora seja comprovado que ele tenha mentido sobre a sua identidade, o caso do Dino Craspedon, do Aladino Félix, é considerado um caso da ufologia cheio de mistérios, com detalhes surpreendentes de um contato com um homem supostamente de fora da Terra. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.